Igreja mesmo assentada, a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Naum. Procura aí na sua Bíblia. Um profeta que escreveu pouquinho, ele é considerado o profeta menor por causa da sua escrita. Está logo depois do profeta Miqueias. Como você olha aí? Talvez a igreja não está habituada a ler esses livros menores do Antigo Testamento, mas hoje Hoje eu começo com a igreja uma série de exposição deste livro. São apenas 3 capítulos. A série se dará em 3 livros sequenciados. Será Naum, depois será Abacuque e depois Sofonias. O objetivo nosso é fazer aqui uma exposição deste assunto que foi registrado por estes profetas do Senhor. Numa época de crise foi levantado por Deus para dar uma palavra para o povo de Deus. E aqui Naum não é diferente. Então hoje eu quero ler com vocês, a nível de introdução, apenas 3 versículos. Não vou ler todo o livro, apesar que eu poderia, são 3 capítulos, daria para fazer uma leitura rápida aqui com vocês, mas eu não vou ler nem todo o capítulo 1, que são 15 versículos. Vou ler apenas 3 para vocês aqui hoje. E, se o Senhor Deus nos permitir, futuramente nós continuaremos a exposição deste livro. Diz assim a palavra do nosso Deus. Todos acharam? Livro de Naum, eu vou ler os versículos 1, 2 e 3 apenas. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso coração treme mesmo diante da santa lei do Senhor, palavra bendita. Treme porque nós aproximamos do santo livro do Senhor com temor, porque nós sabemos que aqui está a revelação do Senhor para o teu povo, e aqui na noite deste dia estamos nós, uma parte do povo do Senhor espalhado na face da terra. Às vezes, Senhor, a leitura nos assusta, porque aqui nós contemplamos o real caráter do Senhor. Isso nos assusta porque nós sabemos, ó Deus, do nosso caráter, o quão aquém nós estamos diante da santidade do Senhor. Mas nesta noite, Senhor, corajosamente nós nos aproximamos junto ao trono da graça, confiados na obra bendita do teu Filho, Senhor Jesus, a quem muito nos amou, e foi por causa deste amor que Ele morreu por nós. Estamos confiados na obra dele, por isso nos aproximamos do Senhor neste momento, Senhor, para abrir o santo livro e fazer comentários deste santo livro. Ajuda-me, Senhor, na fidelidade da mensagem, especialmente aquilo que o Senhor já me deu de oportunidade de análise, agora aqui junto com a igreja. Estou aqui também para ser abençoados pelo Senhor, pela tua voz. Então, ó Deus, dá-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Assim eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Livro do profeta Naum. Estudando esses 3 livros para poder começar a pregar com a igreja, eu pensei em como eu iria iniciar a mensagem. E nós estamos na era do Novo Testamento. O Novo Testamento é centrado na pessoa do Senhor Jesus. O centro da igreja é Cristo. O centro do louvor na igreja tem que ser Cristo.
Então eu pensei em falar sobre o Evangelho segundo Naum, e obviamente será o Evangelho segundo Abacuque, o Evangelho também segundo Sofonias, quando lá chegarmos. A pergunta que nós podemos tentar fazer é: por que um livro do Antigo Testamento? Uma vez que nós acabamos uma série expositiva com a igreja de um livro do Novo Testamento, a Carta aos Hebreus. Por que pegar agora um livro do Antigo Testamento? Bom, meus irmãos, primeiro porque o Antigo Testamento também é escritura sagrada, totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Há quem pense equivocadamente que o Antigo Testamento não tem o seu valor para nós, e aí fica olhando somente o Novo Testamento, dizendo que o Novo Testamento é graça, o Antigo Testamento é lei. Nada mais equivocado pensar desta maneira. Então, os princípios, meus irmãos, estabelecidos no Antigo Testamento são válidos, estão em ativo até hoje, e o serão até a volta do Senhor Jesus. Por isso nós temos esses 39 livros aqui no Antigo Testamento. São palavras do Senhor Deus. Então este é o primeiro ponto. Por que o Antigo Testamento? Porque é a Escritura. E segundo, meus irmãos, o Evangelho segundo Naum, foi o Senhor Jesus que disse que nós devemos examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E ele diz: e são elas mesmas que testificam de mim. Quando o Senhor Jesus falou isso, ainda não tinha um Novo Testamento. Ele estava falando para um grupo que estava questionando ele sobre a autoridade dele, e ele pede: dá uma olhada para o Antigo Testamento, a lei de Moisés, porque testificam de mim, apontam para mim, falava de mim, e eis que eu estou aqui. Vocês não conseguem entender porque vocês não dão crédito ao que Moisés disse. O Senhor Jesus falando para os judeus. E serve para nós, meus irmãos. João capítulo 5, versículo 39 nos informa isso: examinais as Escrituras, porque nós temos nela a vida eterna, e não é só o Novo Testamento. Então este é o segundo ponto. O livro do profeta Naum é uma mensagem, meus irmãos, duríssima. É uma profecia contra uma nação estrangeira. Não é uma profecia para o povo de Deus, é uma profecia contra uma nação pagã. Você já deve ter visto aí no início, a cidade de Nínive, capital da Assíria, da antiga Assíria. Os assírios, não vou ficar aqui muito no contexto histórico, depois vocês podem ler isso com calma, mas os registros nos informam que os assírios eram, meus irmãos, a imagem de toda depravação e impiedade do povo antigo. Eles eram a imagem perfeita dos inimigos de Deus. E coisa horrível é ser inimigo de Deus. Tiago nos informa que se nós formos nos constituir inimigo de Deus, isso vai ser uma coisa terrível, terrível. E eis aqui os assírios, inimigos de Deus. Meus irmãos, a gente precisa de ter uma visão clara de quem Deus é. Eu sei que a gente canta com muita coragem, com muita dedicação, nós nos aproximamos dele, mas eu penso que de vez em quando nós precisamos parar para pensar, refletir quem é o nosso Deus. Esses que o profeta vai profetizar contra, cometiam atrocidades terríveis que eu não quero nem descrever para vocês aqui, que é muito gráfico. É só você ler a história um pouquinho. Eles eram homens de guerra, e quando eles avassalavam alguém ou tomavam uma cidade, eles não tinham piedades, matavam quase que todos, e pegavam os corpos, meus irmãos, e começavam a empilhar na porta da cidade daqueles a quem ele havia vencido, a ponto das pessoas, quando passassem, tropeçavam nos cadáveres. Aliás, quem nos informa isso é o próprio Naum. Se você der uma olhadinha no capítulo 3, nós vamos chegar lá. Capítulo 3, versículo 3, diz assim: os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim,
tropeça a gente sobre os mortos. Eles eram implacáveis, não tinham piedade de ninguém. Então é uma cidade que estava na mira da ira de Deus. Vocês sabem que o primeiro profeta a profetizar a justa ira ou castigo de Deus para esse povo foi Jonas. Vocês devem lembrar muito bem. Só que Jonas teve a triste decepção de ver aquela cidade outrora se arrepender. Há quem questione o arrependimento daquele povo, mas eu vou ficar com o que o texto diz, que houve arrependimento de toda a cidade, até dos animais. O povo se arrependeu, e Deus então recolheu a sua ira, não derramou o justo castigo sobre aquela cidade. Só que agora, meus irmãos, aproximadamente 100 e poucos anos passaram, agora o Senhor Deus levanta um outro profeta e manda profetizar de novo para esta mesma cidade. A gente fica pensando assim, meu Deus, não aprenderam? Meus irmãos, a destruição de Nínive vai ser tão completa que a cidade será dizimada e que nunca mais será reconstruída. Você hoje só tem lampejo de sítio arqueológico sobre uma possível cidade que identificam como Nínive, mas ela nunca mais se reergueu. Isso aqui tem uma grande lição para nós que estamos aqui neste local, que o estado de arrependimento tem que ser permanente. Não pode ser um ato, não pode ser apenas um momento do culto, tem que ser algo constante. Arrependimento de ontem não vale para hoje. Às vezes eu penso que a igreja tem aquela sensação do domingo. O domingo é tão querido para a igreja que o povo vem e serve ao Senhor e se quebranta, se arrepende, se enche tanto que diz assim: dá para uma semana. Não dá não, meus irmãos. Só dá para o domingo. A segunda-feira é de novo, é nova caminhada. O arrependimento de ontem não dá para hoje. Hoje é um novo arrependimento. Foi isso que aconteceu com Nínive. Pensaram que a ira de Deus já tinha sido apaziguada, então podemos levar a nossa vida da maneira que a gente quer. Na parte da manhã hoje, na escola dominical, falando exatamente sobre arrependimento, nós citamos aqui algumas partes das 95 teses de Lutero, quando no século XVI Lutero protestou na porta da abadia de Westminster contra o sistema religioso da época, um evento que mudou a história do cristianismo de lá para cá. Reforma protestante do século XVI. Só que nós falamos muito nas 95 teses de Lutero, mas são poucos que leem as teses. E eu agucei os irmãos da escola dominical aqui, ou incentivei a pelo menos dar uma olhada nas quatro primeiras teses de Lutero. Porque a primeira tese, vou resumir aqui, diz assim, Lutero dizendo, isso já lá no século XVI, que a vida do cristão tem que ser um estado contínuo e ininterrupto de arrependimento. Não tem um momento na sua vida ou um dia que você não pode parar e pensar e dizer: Senhor, eu sei que neste dia eu pequei contra Ti. E você tem que entrar num estado de penitência, de quebrantamento, de confissão de pecado ao Senhor e clamar a Ele, porque pode ser que Ele use de benevolência para conosco. Esta é a primeira tese. Depois vocês pesquisam lá. A quarta tese, uma parte dela, ele diz assim, que esse arrependimento tem que ser até a entrada para a vida eterna. Então é um momento que a gente não pode descuidar. E aqui nós vamos aprender isso, com o justo castigo que Deus vai trazer para essa cidade que esqueceu o quebrantamento. Meus irmãos, nós não sabemos muita coisa do autor do livro. Não tenho como ficar aqui trazendo informação para vocês do autor. O profeta Naum, está dito aí. A não ser que nos informa aqui que ele era natural de Elcós, uma aldeia que também não se consegue localizar, é desconhecida. Há quem diga que era na região da Galileia. Não sabemos, ele era um eucocita, qual está aí. O nome Naum significa consolação. Então você já imagina por que é que o Senhor Deus chamou Naum para dar uma palavra dura e que o povo de Deus iria ouvir.
Então, para o estrangeiro seria juízo, mas para a igreja seria consolo, consolação. Então, esta mensagem, longe de assustar vocês, meus irmãos, e de desanimar vocês, é uma mensagem que visa confortar o teu coração, como foi para o coração de Judá, a tribo que ainda não tinha sido levado cativo. E essa tribo tinha sofrido demais com os assírios. Bom, embora, meus irmãos, Naum esteja aqui tão distante de nós, eu peguei aqui um livro do Antigo Testamento que está aproximadamente a 2.700 anos de nós. Esta mensagem tão antiga, mas é tão absolutamente atual para nós. Parece que Naum está escrevendo esses dias para nós. Por que é que eu digo isso? Preste atenção num detalhe aqui, meus irmãos. Parece que os tempos mudaram, parece, mas o ser humano não mudou. O homem continua o mesmo até hoje, meus irmãos. Ele continua prisioneiro das mesmas paixões, das mesmas ambições, das mesmas loucuras até o dia de hoje. Então o princípio de Deus continua hoje, como foi para os dias de Naum. Arrependa-se, arrependa-se. A mensagem de Pedro em Jerusalém sobre a morte e ressurreição e ascensão do Senhor Jesus foi: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A mensagem ainda continua, meus irmãos, arrependimento. Então, se arrepender e viver, ou não arrepender e sofrer. Está nas tuas mãos. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. É hoje o dia da oportunidade. Então, quem sabe o Senhor Deus te trouxe aqui para você ouvir mais uma vez uma oportunidade. Eu falo isso, meus irmãos, porque toda vez que eu subo a este púlpito para pregar a palavra de Deus, eu não sei se eu vou ver vocês novamente. Eu não sei. Eu não tenho esta garantia, por mais que aparentemente sejamos bem de saúde. Eu falo isso porque essa semana que terminou, nós fomos fazer o sepultamento de filho de uma ovelha nossa lá no Guanabara. E aparentemente estava bem de saúde, foi fazer uma cirurgia e essa cirurgia levou o nosso irmão à morte. Mas era o nosso irmão, então a gente dá uma palavra de esperança naquele momento. Mas eu fiquei pensando, qual foi o último sermão que aquele irmão ouviu? Será que quando ele ouviu o sermão, quem estava pregando tinha convicção de que seria o último sermão da vida daquela pessoa? E o que é que ele ouviu? Como ouviu? Então eu penso, meus irmãos, eu não sei se eu verei o rostinho de vocês novamente. Então eu prego como se fosse a minha última vez. Então se arrependam para a vida, para a vida. Meus irmãos, o homem pensa que pode burlar as leis. O homem é desse jeito. Ele acha que ele pode corromper os tribunais terrenos. Ele acha ou ele pensa que ele pode esconder os seus crimes. O homem pode até sair ileso, ninguém viu. Foi quase que um crime perfeito. Não houve julgamento humano. Porém, o homem jamais escapará do juízo de Deus. Pode ter certeza disso. Então o livro de Naum nos mostra esse juízo, meus irmãos. Nos mostra esse juízo. Sabemos que nós vivemos um mundo em crise. Crise para todos os lados, especialmente no Brasil. Estamos contemplando aí as crises dos poderes. Crise na política, crise no judiciário, crise em todas as áreas. Crise na família. Vivemos numa decadência moral desde a queda, quando Adão desobedeceu a Deus. Isso afeta o povo de Deus. Isso traz reflexo para a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, desafios na área da moralidade são enormes, enormes. Falta retidão nos negócios, falta sinceridade de um para com o outro, e aí vai a decadência, o mundo indo de mal a pior.
Então, qual seria a mensagem que Deus teria para a nossa geração? O que é que o Senhor Deus, olhando para o que está acontecendo, iria dizer para nós? Bom, já está escrito aqui. Será que é só apresentar o supremo amor de Deus? Porque claro que tem amor também exposto aqui. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. É Deus que vem em encontro ao pecador. É Deus que dá vida àqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Tem amor da parte de Deus, sim, meus irmãos. Mas eu fico me perguntando, será que é só amor? De manhã eu perguntei aqui aos irmãos, seria errado alguém abrir uma igreja e colocar na placa da igreja assim: Igreja Deus é Juízo? Estaria errado? Eu penso que sim, porque não é só juízo, ele é amor também. De maneira que se tiver uma igreja com uma placa escrita Deus é amor, também está errado, porque Deus é juízo também. Mas às vezes a gente usa de estratégia para chamar o freguês e não fala da outra face de Deus. Ou, meus irmãos, a Bíblia também não fala da ira de Deus. Eu creio que a mensagem que Deus falou com Naum é tão atual, meus irmãos, para os nossos dias, como foi para os dias de Naum. Por isso, eu optei em trazer a mensagem para a igreja. É por esse motivo que nós decidimos pregar essa série expositiva neste livro, sem nenhum constrangimento, sem precisar pedir desculpa à igreja. Muito pelo contrário, é agradecer a Deus a oportunidade de apresentar para vocês o que Deus diz. Está aqui neste livro. Então eu estou na esperança de que com estas mensagens Deus conforte o nosso coração. Essa é a minha esperança. Então vamos começar rapidamente, apenas aqui com os 3 primeiros versículos. E já de cara você já está vendo aqui como que é a apresentação. O texto que nós temos hoje, meus irmãos, aponta para o justo caráter de Deus. Se você quiser ter uma visão clara, reta, certa do caráter de Deus, eis aí nesses 3 versículos. Olha comigo o versículo 1. Sentença contra Nínive. Quem é estudioso aí da língua hebraica tem um outro sentido para essa palavra. Essa palavra também pode ser o peso que está sendo colocado sobre esta cidade. A mensagem de Naum é um peso para a cidade. Então pode ser traduzido dessa maneira: peso, é um grande peso contra Nínive. E pasmem vocês, não é só peso para quem vai ouvir, é peso para quem vai também passar a mensagem, como é até hoje. Nós abrimos o Santo Livro para pregar, meus irmãos, e às vezes a mensagem vem como uma sentença para quem está ouvindo, e não só para quem está ouvindo, é também uma sentença para quem está falando, dos dois lados. Então é uma sentença aqui. Nínive é o objeto da mensagem do profeta, esse é o alvo, é para eles que ele escreve. A sentença aqui, ou peso, meus irmãos, para trazer a este povo quebrantamento. E diz aí que é uma sentença contra Nínive, e dá a informação de que o livro é uma visão que este homem teve, visão de Naum, o Eucocita. E aí então começa o versículo 2. Olha para o versículo 2, já começa assim: o Senhor é Deus zeloso. O Senhor aqui é o Yahvé, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, o Senhor Criador dos céus e da terra, o Senhor das nações. Não tem uma nação na terra que um rei se levanta e diz que ele tem toda a autoridade na terra. Não há, meus irmãos. Mas a informação aqui é que este Senhor é Deus zeloso. O seu zelo exige, meus irmãos, lealdade exclusiva, e se revela como uma fúria contra qualquer rejeição a Ele. É algo terrível, meus irmãos, cair nas mãos deste Deus que é vivo contra a sua vontade.
Por isso é que nós lemos aqui na devocional, na liturgia, bem-aventurado aqueles que amam a lei do Senhor, que guardam esta lei, que guardam no coração para não pecar contra o Senhor. Então já apresenta o zelo do Senhor Deus. Mas ainda continua, olha aí na sua Bíblia. E o Senhor também é vingador. Vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Quando eu li isso daqui, eu falei, por que isso aqui entrou na Bíblia? Por que não poderia entrar aqui? Deus é benevolente, Deus é misericordioso. Isso está em outras partes da Bíblia. Mas aqui entrou um Deus que se vinga. Um Deus vingador. Por isso é que tem muitos que não gostam do Antigo Testamento. Não dá. Tem aí na internet quem gosta de navegar os vídeos de pessoas pastores, que se levantam contra o Deus do Antigo Testamento. Não pode ser esse Deus maldoso, esse Deus que manda matar. Não, esse não é o Deus do Novo Testamento. Chegam a ponto de dizer que este não é o Deus de Jesus do Novo Testamento. Esquece que Jesus é Deus. A nossa confissão de fé, nós somos uma igreja confessional. A confissão de fé, no capítulo 2, no primeiro ponto, é só um resumozinho básico para vocês aqui. Diz assim, acerca de Deus, do caráter de Deus, que Ele é justíssimo e terrível em seu juízo. É a nossa confissão. Pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Está na nossa confissão. Eu sei que você pode estar pensando assim, não, pastor, de fato Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama o pecador? E o pecado está onde? Está no sapato do pecador? Está no paletó do pecador? Está na gravata do pregador? Está no dinheiro do... Talvez está, mas está nele. Está nele. Então esta é a nossa confissão. Está dito aí o versículo 2: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Meus irmãos, de fato isso daqui era uma palavra de consolação para o povo de Deus. Aqui está o desejo de Jonas. Era isso que estava na mente do profeta Jonas quando ele foi a primeira vez para Nínive. Ele falou assim, eu estou indo para lá porque eu sei que o Deus que eu sirvo tem um caráter vingador, então Ele vai vingar os nossos inimigos e vai acabar com eles. Mas só que o povo se arrependeu. O povo se quebrantou. Isso aqui é grande lição para nós, que devemos anunciar esta boa notícia no mundo, de que Deus é amor, mas é um Deus vingador, e dizer para o pecador que ele precisa urgentemente se arrepender. Se ele vai se arrepender é outra coisa, mas a mensagem é essa. E você tem que ir, meus irmãos, na esperança de que Deus irá quebrantar o coração, não com raiva, porque de vez em quando a gente vai orar pelos nossos inimigos, mas ora com raiva, diz assim, pese a mão. Não, ore para ele se converter, para ele se arrepender, seja o inimigo que for, seja o maior pecador que for. Então olha aí o versículo 2, o Senhor vinga. Versículo 3, meus irmãos, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. O Senhor é tardio em irar. Preste atenção aqui, meus irmãos. Esta é a confissão da paciência de Deus. Deus se manifesta, humanamente falando, de forma paciente, longânimo. Ele é benigno. Ele faz isso com o seu povo, o povo da aliança, mas Ele faz isso também com os povos gentios, com as nações pagãs. Ele também tem paciência, Ele é longânimo, meus irmãos. Mas escute uma coisa: a paciência de Deus nunca implica fraqueza ou aceitação do mal, em hipótese alguma. Vocês devem lembrar que quando o Senhor Deus chamou Moisés lá no Monte Sinai a primeira vez para dar a ele as leis, quando Moisés desce, havia idolatria no meio do povo de Deus. Nós já falamos isso aqui para os irmãos. Moisés, irado, quebra aquelas tábuas, e o Senhor Deus então pacientemente chama Moisés: volta aqui para o monte, eu vou de novo, Moisés, te dar a lei que você quebrou, Moisés.
lavra aí 2 pedras, Moisés. Moisés, obediente, lavrou, sobe de novo, Moisés, para o monte, e diga para o povo, não chega perto do monte não, nem ovelha, nem nada, e vem para cá. E meus irmãos, Moisés vai de novo, a paciência do Senhor passa para Moisés a lei novamente. Nós temos uma informação que quando Moisés está lá no monte, e o Senhor então numa nuvem espessa desce para falar com Moisés, o texto de, ajuda o Tiago aí, Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, nos informa o seguinte: o episódio lá de a segunda vez que o Senhor Deus dá a lei, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus é misericordioso, meus irmãos, mas Ele não inocenta o culpado. A alma que pecar, esta morrerá. A visitação aqui da iniquidade do pai, do filho e do filho dos filhos, é porque o pai não deu testemunho, não foi um pai sábio em criar os filhos no caminho que se deve andar, e o filho então seguiu os pés ou os passos do pai ímpio, e aí o juízo que vem para o pai agora vem para o filho, e o filho que está nos passos do pai ímpio vai ter filho que vai criar no caminho da impiedade, e vem juízo até a 3ª e 4ª geração. Mas se converter, se arrepender, a misericórdia vai até 1000 geração. A graça, meus irmãos, é superabundante. Então eu tenho que falar isso para vocês. O Senhor é tardio em irar-se, mas Ele ira. Olha de novo o versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Por isso que de vez em quando você não entende uma tempestade que vem sobre você, vem de repente um caminho de tormenta, e você não estou entendendo por que essa aflição, por que essa agonia, por que essa tribulação sobre a minha vida? Meus irmãos, é o caminho de Deus. Por isso é que de vez em quando nós ficamos sem saber até o que orar, como orar, porque às vezes a pessoa está numa tribulação, eu não sei se é aquele caminho que Deus colocou exatamente para tratar com a pessoa, aí vai eu orar contra. Ó Senhor, livra a pessoa dessa tribulação. Eu devo orar sim, mas contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque eu não sei, meus irmãos. Leia o texto. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, porque Ele é Senhor dos céus. Diz aí, e as nuvens são o pó dos seus pés. A gente fica a perguntar, qual é o tamanho do nosso Deus, meus irmãos? Qual é a espessura do nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Meus irmãos, se vocês fizerem uma análise, aí na internet você consegue ver isso. O planeta Terra é algo minúsculo em face dos outros planetas por aí. As estrelas neste vasto universo. E quem é que criou todas essas coisas, meus irmãos? O que são as nuvens para o nosso Deus? Nós que olhamos aí para cima, de vez em quando as nuvens escurecem e tempestade, mais tempestade vem. Isso é só para revelar, meus irmãos, o caráter de Deus. Se você quiser lampejos do caráter de Deus, de vez em quando olha para a fúria da natureza. Eis aí o caráter de Deus. Então, para nós concluirmos esta nossa primeira parte com vocês, para não deixar vocês muito assustados, essa palavra é de consolo para o nosso coração. É para a gente ir para casa e dizer: Senhor, eu te bendigo porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me chamou. Eu não sou um ninivita, Senhor. Eu poderia ser. Aliás, Senhor, outrora eu era, Senhor, mas o Senhor me alcançou com esta graça bendita, e o Senhor me deu condição de arrependimento.
E Senhor, me ajuda a permanecer nesse caminho, porque senão eu sei que virá juízo sobre a minha cabeça. Meus irmãos, Naum nos mostra que o nosso Deus irá exercer um juízo final na terra. Talvez aqui a aplicação do Evangelho segundo Naum é este: não se engane, meus irmãos, existe uma sentença já posta pelo próprio Deus que virá um juízo final na segunda vinda do Senhor Jesus, o único Filho de Deus. Mas as pessoas não estão nem aí para isso, casando, dando-se em casamento, comendo e bebendo, vivendo e deixando a vida levar, até que, meus irmãos, o juízo virá. Leia o relato da destruição desta cidade, nós vamos chegar lá. Que Deus vai nada, nós temos a nossa suficiência, somos poderosos na terra. Os reis da Síria se achavam, meus irmãos, poderosos na terra, até que o Senhor Deus abate todos eles. Então guarde isso no teu coração. Existe um juízo já sentenciado, mas a mensagem de hoje é para nos mostrar a misericórdia de Deus. Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Se você de fato é um cristão, já nenhuma condenação há para você, já nenhuma acusação há, nada vai te separar desse amor. Mas fora de Cristo, meus irmãos, há juízo para você, há vingança de Deus para você. Pode ter toda certeza, queira você acreditar nisso ou não. Talvez você possa estar perguntando: pastor, qual é a minha atitude? O que é que eu devo fazer? Então eu te aconselho, segundo o que o sábio registrou nas Lamentações de Jeremias, profeta do Senhor. Lamentações capítulo 3, versículo 29. Ponha a sua boca no pó, talvez haja esperança para você. Pode ser. Eu citei aqui o hino que nós amamos tanto. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Mas deixa eu corrigir a teologia deste hino. Está certo o hino, eu entendo o que quer dizer, mas talvez poderia dizer assim: pode ser que hoje Cristo quer te livrar, porque pode ser que Ele não quer, porque é Ele que livra. Você não tem poder de se livrar, você não tem poder de se arrepender, você não consegue, teu coração é duro. Somente a graça bendita do Senhor Deus. Por isso esta mensagem é uma mensagem de conforto para a igreja. A igreja, meus irmãos, é salva somente pela graça do Senhor Jesus. Que Ele, pois, assim nos abençoe, meus irmãos, nos dá um coração quebrantado e contrito, um coração que de fato seja segundo a vontade de Deus. Vamos nesse momento orar mais uma vez? Curva sua cabeça, por gentileza.